o pessoal vai se acomodando à medida que forem entrando, ok? Pessoal, Perfeitamente. só oficialmente fazendo a abertura, boa noite a todos, prazer enorme, satisfação tê-los aqui conosco em mais uma live. Renato San vai apresentar um tema hoje bastante interessante, espero que gostem e curtam aí utilizem o chat, como sempre, né, como é de nosso hábito aí, utilizem o chat para fazer perguntas, para que a gente possa, ao longo da live, debater e fazer algumas perguntas para o Renato sobre o tema. E também teremos, ao longo da live, algumas enquetes, que a gente vai fazer algumas perguntas, né? Não consideramos nenhuma enquete, certo, Renato San? Algumas perguntas para que a gente tenha um pouco de noção aí da audiência sobre o tema, mas peço que vocês também nos ajudem com as respostas. Renato San, uma boa noite e uma boa live. Excelente, obrigado para você, obrigado aos colegas, amigos, amigas aí que nos acompanham. Bom, uma vez, você está gravando, Pablo San, registrando aí para o upload posterior? Sim, excelente. sim. Lembrando, né, que a live, essa, como as demais anteriores e as que vão se seguir, ficam gravadas no nosso canal no YouTube. E o material de apoio, que é basicamente o roteiro, né, a apresentação que eu utilizo, também nós deixamos disponível para download na nossa página Downloads, né, no site. Bom, vamos em frente. Eu preparei aqui um roteiro também bastante enxuto, eu acho que líquido, fora, né, o slide de apresentação e de finalização, deve ter uns 15 ou 16 slides. E aí, isso talvez, eu espero, me permita ser assim, bem breve no que eu trago para vocês, e aí, quem sabe, nós tenhamos tempo aí para conversar um pouco mais, né, a respeito disso que eu estou trazendo para vocês. Mas antes, me permitam dizer da origem, né, do porquê esse é hoje o tema, né, dessa nossa live. Né? Está posto aí, mecanismo da função produção, a rede de processo e operações de Shingo, né, Shigeo Shingo. Então, é sobre isso que eu vou falar, mas eu vou avançar aqui alguns slides. Aqui, esse é o slide, né? Esse é a apresentação padrão, então tem aí a minha apresentação dispensável nesse momento. Também, obviamente, como já é sabido, né, a nossa referência é o sistema Toyota de produção, que é uma representação genérica, né, do sistema Toyota de produção. O mecanismo da função produção é um arranjo teórico que não aparece aí, mas está por trás, né, dessa representação do sistema Toyota de produção, né, esse templo, a casinha do TPS, é algo que está, vamos dizer assim, que tem por trás o mecanismo da função produção. Então, é sobre isso que eu quero falar. E aí, enquanto falo, vou deixar projetado aqui esse slide, porque esse conceito, melhor, a teoria, né, de representar qualquer sistema de produção, qualquer sistema de produção industrial de serviços, a partir do mecanismo da função produção, que eu vou conceituar em seguida, é uma proposição de Shigeo Shingo, um dos grandes e mais brilhantes engenheiros industriais que esse planeta Terra já viu. Foi contemporâneo de Ono Sensei, né? Taiichi Ono, pai do sistema teórico de produção. Ono Sensei, Taiichi Ono é 3 anos mais novo do que Shigeo Shingo. O Shingo nasceu em 1909, Taiichi Ono nasceu em 1912, e ambos faleceram em 1990. Maio, infelizmente, né, o Ono Sensei faleceu. 6 meses depois, em novembro de 90, foi a partida de Shigeo Shingo. Então, foram contemporâneos e, coincidentemente, partiram no mesmo ano. O Ono Sensei é um pouquinho mais novo, 3 anos mais novo, e Shingo com 81 anos. E, lamentavelmente, eu lamento profundamente, eu fui para o Japão para o doutorado em 1994, fazia 3 anos e meio, aí, pouquinho mais, que Shingo Sensei tinha falecido, lamentavelmente. Não sei se eu teria a chance de conhecê-lo pessoalmente, né? Mas, enfim, era a expectativa, era a esperança. Mas, enfim, quem sabe lá, né, no plano superior tem a chance de conhecê-los.
Bom, conheço, né? Nós todos conhecemos o legado que eles deixaram, né? E Ono, assim como Ono Sensei, Aichi Ono, que é o pai do sistema de produção, Shigeru Shingo não foi funcionário da Toyota, como Aichi Ono, mas foi um consultor que atuou apoiando diversas, centenas de organizações no Japão e fora do Japão, no mundo inteiro, e tendo, obviamente, a Toyota dentre esses clientes. Né? Ajudou muito a Toyota no desenvolvimento do que hoje a gente conhece como sistema de produção, por isso que eu dei destaque aí, né? Algumas contribuições à engenharia industrial. As bases teóricas, né, para o sistema Toyota de produção. Então, ainda que, né, o pai do sistema Toyota de produção seja, de fato, Taiichi Ono, mas esse mergulho teórico, né, nas bases da engenharia industrial que explicam né, o porquê do arranjo do sistema Toyota de produção, esse mergulho quem propôs, quem realizou foi, de fato, o Shigeo Shingo. Então, assim, ele realmente construiu as bases teóricas do sistema Toyota de produção, muita robustez. Ele também se dedicou, nesse contexto, né, das bases teóricas para os sistemas de produção, se dedicou ao estudo, entre outros temas, aos estudos do trabalho, né, tempos e movimentos, a partir da proposição de Taylor e dos Gilbert, né, Frank e a esposa. Mecanismo da função produção também, está em destaque, que é o tema do nosso bate-papo agora. O controle de qualidade zero defeitos, né? Aí, que é representado CQZD, né? O Zero Defect Quality Control, que é essa combinação, né, dos dispositivos à prova de falhas, Pokayoke, desenhados, projetados para identificar, detectar erro de execução antes que se transformem em defeitos, combinado com mecanismos de sinalização, os ambons, e eventualmente paralisação, e o feedback e ação imediata sobre a causa raiz. Isso é o controle de qualidade zero de defeitos, que é base para o DIDOCA, né? O pilar DIDOCA do sistema de produção. Outra proposição super difundida no mundo inteiro é o SMED System, né? O Single Minute Exchange of Die. A troca de matriz em um único dígito de minuto, que lançou as bases, né, para o Quick Changeover, setup rápido, que aqui a gente conhece como troca rápida de ferramentas. Então, assim, o volume, amplitude e a importância das contribuições de Shigeo Shingo são inestimáveis. E aí, por isso que eu gostaria muito de discutir uma delas, que é um mecanismo de função produção muito menos conhecida do que as demais. Aqui aparece também nesse slide uma série de obras, né, de Shingo, e muitas delas traduzidas, né, para o português. Aqui eu dou destaque para o sistema Toyota de produção, né, do ponto de vista da engenharia industrial. Essa é uma obra seminal que a Buchmann editou, contribuição do Junico, dos colegas da Produtari na revisão, tradução e revisão. O sistema de troca rápida de ferramentas também aparece aqui, e alguns outros, né? Alguns que aparecem aqui na base, aqui são edições, né, em inglês e alguns outros idiomas, e algumas outras obras adicionais de Shingo. Então, assim, aproveitando o ensejo, né, eu estou ilustrando de onde qual é a origem, né, do mecanismo da função-produção, Shingo, e aí aproveito e convido, incito os colegas se não leram Shingo ainda, tem que ler, né? Eu costumo dizer que quem quer conhecer gestão de operações, e gestão de operações Lean, sobretudo, sistema teórico de produção, tem que ler os clássicos. Assim, a gente tem uma profusão, né? Eu estou apontando aqui para a minha biblioteca, modesta biblioteca aqui, então tem uma profusão de obras mais recentes, né? Nos últimos 20 anos, mas tem que ler os clássicos, as obras seminais. Shingo, Ono, Yasuhiro Mondai, Fujimoto, essas obras a gente tem que ler, né? Ler e ler várias vezes, é obra de cabeceira, né? Assim como né, nesse caso aqui, as obras de Shigeo Shingo. O mecanismo de produção aparece recorrentemente em vários dos escritos dele, mas onde ele, de fato,
dispensou atenção maior e detalhou foi nesta obra que está editada em português, né? Publicada em português, Sistema Teórico de Produção. Então, essa é uma obra que realmente convido vocês a estar aqui, né? Sistema de produção com estoque zero, o sistema Xingo para melhoria contínua, e várias outras, né, conforme eu comentei. Então, tem que ler essas obras do Xingo. Bom, vamos lá, então. Mas eu aqui vou me reservar também o direito de também fazer um reconhecimento nesse processo, né, de revelar as contribuições do Xingo, o papel relevante que teve desde há quase 30 anos atrás e continua tendo, do Junico Antunes, né, o professor da Unicinos e CEO da Produtari, em reconhecimento da importância das contribuições de Xingo e, sobretudo, do mecanismo da função de produção. O Junico, ele valoriza, sobretudo, né, essa abordagem, aparece em vários dos escritos dele, inclusive neste livro, né, que ele editou, publicou junto com os colegas. Eu acho que é uma obra de 2008, ele já escrevia a respeito, né, do mecanismo da função de produção muito antes disso, mas aqui aparece também em destaque, num dos capítulos, se não estou equivocado, o capítulo 5. Então, esse meu reconhecimento aí, aos esforços que o Junico tem feito desde há muito, né, para botar no centro das discussões mais teóricas e conceituais as contribuições do Shigeo Xingo, né? Então, bom, essa então é a origem, né, do que nós pretendemos apresentar e discutir aqui para vocês. Vocês vão perceber que eu vou estar cheio de dedos, porque algumas definições do Xingo, jargão bem para nós conhecido, tem aplicações diferentes aqui para nós, né, no Ocidente e de forma geral. Então, eu vou tentar fazer menção a essas diferenças para pontuar o que é que Xingo quis dizer, né, quando fala de processos de operações. Bom, então, assim, dentro desse contexto, eu quero apresentar para vocês alguns conceitos que são de fundo, né? O que é para evitar avançar e promover confusão. Mas, assim, modernamente, e nós aqui, nós definimos como operações, gestão de operações num nível muito mais alto, né? Operations Management, né? Gestão de operações. Operações no sentido de operações industriais, operações de serviço, uma operação nesse contexto, né? Diversas funções de um negócio que, juntas, combinadas, respondem, né, pela condição de oferecer produto e serviço para o cliente, né? Então, isso é a gestão de operações. E é a reunião de vários recursos para transformar um conjunto de entradas, né, materiais, energia, requisitos dos clientes, informações, habilidades, recursos financeiros, enfim. Ou seja, é reunir recursos para transformar entradas em outputs, né, em saídas para o cliente final. Então, isso é Operations Management, né? Então, nesse contexto de Operations Management, uma operação industrial de serviços pode ser definida como um conjunto de processos pelos quais, um conjunto de processos, né, sequenciais, pelos quais vão passar ou atravessar entes sobre os quais nós vamos tentar agregar valor para entregar para o cliente, né? Então, vamos passar, então, entes, materiais, informações, até mesmo o próprio cliente-paciente, no caso da operação de serviços, vão passar por esses processos, né, que é essa reunião de recursos, e, passo a passo, esses processos vão transformando o ente que flui, né? Então, nesse contexto, que nós definimos, e eu tenho feito essa abordagem, tenho empregado esse discurso, né? Então, aqui, cuidado, já começa o primeiro cuidado, né? Nesse nosso contexto aqui, nós, diferentemente do que vai aparecer na linguagem de Xingo, nós falamos em operations, né? Operations Management, nível mais amplo, e os processos de reunião dos recursos que vão transformar, né, o ente, material, informação, cliente-paciente,
passo a passo, agregando valor para entregar ao cliente, né? Então, nesse nosso contexto, eu costumo dizer que é impróprio, muito embora corrente, mas é impróprio falar de fluxo de processo, fluxo do processo. O processo não flui. O que flui é o ente que atravessa o processo, que é uma reunião, né, de recursos, que, esperando pela passagem, né, do ente, do material, por exemplo, uma operação industrial, atua sobre e aí transforma, supostamente, o hopefully, agregando valor. Né? Então, não é adequado falar de fluxo de processo, né? Porque o processo são os estágios que aguardam a passagem, né, do ente que flui para, sobre ele, agregar valor. Bom, enfim, vamos lá. Então, primeiro, acho que começar com essa ilustração, que já dá uma noção, né, do que nós queremos, o que Xingu queria dizer com o mecanismo de função-produção. E aí, posto de forma muito objetiva, é isso que está aqui definido. É uma rede que ele chama, e aí, posto, né, o que coloquei já, Xingu chama isso, ou assim foi traduzido, né, para o inglês e depois para o português, é uma rede de processos e operações. E se entrecorta em fluxos, né, ortogonais, conforme aqui se tentou representar. Então, aqui aparece, então, a função processo, aqui, ó, função processo, né, a função processo orientada nesse eixo, aqui também, função processo orientada nesse eixo, e as funções operação ou operações orientadas nesse eixo. Né? Operação, operação, operação. Eu vou tentar ilustrar isso na sequência, mas entendo, nesse momento, eu vou voltar nessa ilustração, seguramente, mas entendo nesse momento que, então, o mecanismo da função-produção é uma forma de representar qualquer sistema produtivo a partir dessas duas funções. Função-processo, que é o que está acontecendo com o ente que flui na medida que ele vai avançando em direção ao cliente. E a função operação, que é o que está acontecendo com o agente de produção, que atua sobre o ente que flui. Então, esta é a função processo, este é o eixo da função processo. Aqui, por exemplo, família de produto buchas, né? Família de produto eixos. Eu vou voltar aqui para ilustrar o que está, né, usando essa representação aqui, o que está acontecendo aqui neste eixo e o que está acontecendo nesses eixos aqui. Né? Bom, vamos em frente. Devo voltar aqui. Então, é interessante colocar, né, que, conforme já apareceu ali, é uma rede de processos e operações que se entrecortam. Né? O conceito da mecanismo de função-produção, conforme já havia comentado, né, é super importante para entender sistemas produtivos e, sobretudo, obviamente, compreender o sistema Toyota de produção. Foi um recurso que o Xingu lançou exatamente, né, para poder analisar o que havia nascido, estava nascendo, né, na Toyota, né, o sistema Toyota de produção. E aí eu reforço aqui, o Xingu já havia dito, né, que feita essa observação, que o mecanismo de função-produção é importante para entender o TPS, Toyota Production System, e eu faço destaque aqui ao Junico-san, que também reforçou isso, em várias oportunidades. Eu referenciei aqui o livro, mas ele, bem antes disso, dos anos 90, já destacava isso. Eu também, nos meus artigos, também no início dos anos 90, na sequência, também fiz destaque, no meu livro aparece esse destaque, né? Mas, estranhamente, ainda permanece essa dificuldade, né, de entender o que é o mecanismo da função-produção e a importância para poder interpretar o que é um sistema produtivo. Né? Então, mas esse é um grande problema. Eu entendi, para entender o mecanismo da função-produção, nós temos que enfrentar essa dificuldade, né, que é essas interpretações diferentes a respeito, né, desses conceitos que usam as expressões, melhor, vamos dizer assim, indiscriminadamente. Né? Então, processo, operação, numa condição, para Xingu, ele usa as expressões processo e operação definindo entidades e eventos distintos do que aparece aqui para nós. Então, talvez seja por isso, né, que haja alguma dificuldade, a gente enfrenta alguma dificuldade aí.
Bom, mas aí então vamos ver como é que Xingu define, né, esses dois eixos, né, do mecanismo da função-produção. O primeiro eixo, processo, aquele que desce naquela representação, é o fluxo de materiais ou produtos de um estágio de transformação do trabalhador ou de trabalhador e máquina para o outro, né, na medida em que esse ente, esse material, esse produto, vai avançando e sendo transformado gradativamente da condição de matéria-prima até a condição de produto acabado para entregar para o cliente, né? Então, os componentes do processo, de acordo com essa definição, é o processamento, de fato, é a inspeção, é o transporte e a espera. Esses são os grandes eventos aos quais o ente que flui é submetido, segundo o conceito do Xingu, né? Então, equivale a dizer que é observar a produção, o arranjo produtivo, olhando para o objeto do trabalho, ou seja, o ente que flui. Material, por exemplo, né, numa operação industrial, o material ou o produto atravessando as diversas etapas. Então, é isso. É a observação do ponto de vista do objeto de trabalho, ou seja, o ente que está fluindo. Já a operação, né, em oposição, processo e operação, é qualquer mudança ou atuação do homem das máquinas de acordo com o curso simultâneo do tempo e do espaço. Ou seja, o que está acontecendo com os agentes de produção, não com o ente que está fluindo. Então, é com os agentes que vão atuar sobre o ente que está fluindo. O que é que está acontecendo? A isso, Xingu chama de função-operação. Ou seja, como contraponto ao processo, operação, então, observação do sistema de produção, olhando especificamente, mantendo o olhar sobre agente de produção, operador, máquina, equipamento, ou a combinação, né, de máquina e operador, ok? Então, essas são as grandes distinções. Processo, olhar para o que está acontecendo com o ente que está fluindo, né, nesse processo de agregação de valor, e operação desvio o olhar, não é mais material, agora é focar no agente de produção. O que está acontecendo, como é que o agente de produção está atuando. É isso. Então, detalhamento dos processos aparecem aqui. Eu vou lançar aqui, né, de forma mais ampla, né? Os processos são os eventos, né, que acontecem ou podem acontecer sobre o ente que flui, o processamento, que é a mudança na forma, mudança das propriedades, é uma montagem ou uma desmontagem. Isso, essencialmente, é o que se espera que adicione valor, agregue valor, né? É o processamento. Mudança na forma, mudança das propriedades físicas ou químicas, montagem ou desmontagem. Exemplos, né, de processamento, aquilo que adiciona valor. Também pode acontecendo um outro evento ao longo do curso, né, do ente que flui, do material, por exemplo, né? Ele pode estar sendo inspecionado, que é a comparação com o padrão. Ele também pode não estar sendo processado nem inspecionado, mas pode estar se mudando de posição. É o transporte. Isso é um evento ao qual o ente que flui pode estar submetido. Processamento, inspeção, transporte. Quando não está submetido nem ao processamento nem à inspeção nem ao transporte, Xingu diz que está acontecendo, então, uma espera. Ou seja, o material está, de fato, em espera. E olha que interessante aqui. Xingu tem propõe uma interpretação um pouco diferente da interpretação que se popularizou, né, do Taiichi Ohno, pai do sistema teórico de produção a 7 perdas, por exemplo. Porque Ohno Sensei, ele fala, né, da perda por espera e a perda por estoque. Xingu, interessantemente, coloca assim, quando o material antes que flui não está sendo processado, não está sendo inspecionado, não está se deslocando, ele está em espera. Ele pode estar em espera sob forma de estoque, ele pode estar esperando sob a forma de estoque, como estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, e dentro do sistema, ele pode estar esperando o processo, espera do processo, espera do lote. A espera no processo é quando ele está esperando, chega na frente, né, de um recurso, agente de produção, máquina ou operador, e ele espera a disponibilização dessa etapa, dessa máquina ou operador, para que o material possa, então, ser processado. Então, isso é uma espera no processo, quando ele aguarda a disponibilização do recurso de produção para se submeter, né, a esse evento, né? Existe uma outra modalidade de espera, que é a espera do lote. É quando eu decido produzir em lote, e, por exemplo, eu tenho esse lote aqui de 5 unidades,
e toda vez que essas 5 unidades chegam num determinado estágio em que deve haver um processamento, então a primeira vai ser processada, passa, a segunda vai ser processada, passa, terceira. Então, observem que o que está acontecendo aqui, já neste momento, começou o processamento da primeira peça, eu já estou submetendo essas 4 em espera do lote. Por quê? Estão esperando cada uma delas passar. Essa aqui, por exemplo, a última, está esperando as 4 antecessoras passar. Assim como a primeira que passou vai ter para seguir em frente no curso, né, para a próxima etapa. Se a decisão né, em lotes, vai ter que esperar essas outras 4 para seguir em frente. Então, isso caracteriza uma perda por espera no lote. Claro, vai ter que esperar, desde que, claro, a decisão seja produzir em lote e transportar em lote. Né? Eu lembro desse aspecto que eu comentei numa outra live, quando falo de gestão de fluxo, né? Os 3 R's, né? Rota, ritmo, rota e rotinas de movimentação. Quando a gente decide produzir em lote e transportar em lote de transferência é diferente de lote de produção, e aí então eu estou incorrendo numa perda por espera do lote, né? Então passa num processo qualquer e essa peça não pode seguir em frente porque decidiu-se que ela só vai avançar quando o lote estiver completo, né? Então isso é o que caracteriza, Xingu chama de espera no lote, ok? Então, é isso. Então, sobre o material, né, sobre o ente que flui, pode estar acontecendo, então. Os eventos podem acontecer, sob a ótica do processo, né? Xingu. Processamento, que é, de fato, a agregação de valor. Inspeção, comparação. Mudança de posição, que é o transporte, ou a espera. Espera sob forma de estoque de matéria-prima, espera no processo, pelo processo, espera do lote, né, pelos demais componentes do lote, ou espera como produto estoque de produto como produto acabado. Essa aqui é a simbologia que Xing faz uso para representar esses eventos, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, Xing representa assim, a espera sob forma de estoque de material, o triângulo, clássico triângulo que a gente usa também, inclusive no outro recurso, né, que a gente usa para retratar o sistema de produção, mapeamento do fluxo de valor, o mapa do fluxo de valor, nós usamos, né, no fluxo empurrado, essa representação do triângulo representando o estoque, né? Então, o Xingu usa estoque como estoque de matéria-prima. O evento transporte, né, o deslocamento do material doente que foi, do ponto de vista de processo, então, esse círculo menor, essa estrela, quando é a espera do lote, o círculo maior é o processamento, esses 2 triângulos com esse vértice para baixo, né, circunscritos aqui, se é que assim se pode dizer, né, triângulo dentro de triângulo, a espera no processo, e esse losango circunscrito no quadrado, a inspeção. E o triângulo com a ponta invertida como estoque de produto acabado, né? Então, estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, espera do lote, espera no processo, o deslocamento, que é o transporte, e o processamento em si. Então, essa é a terminologia, desculpem, é a simbologia que Xingu usa para representar o que está acontecendo com o ente que flui, né? Que eventos estão acontecendo? São esses eventos, essa é a representação que ele utiliza. Ele não inventou isso, ele trouxe lá dos Gilbreth, né? Os Gilbreth que se dedicaram ao estudo de tempos e movimentos, estudo do trabalho, na verdade, mais amplamente, fizeram umas proposições e Xingu apoderou-se e adaptou. Eu gosto uma variante que o pessoal os especialistas ligados a projeto e design, né, de instalações, quando usam as cartas de processo, Richard Muther e Quaterman Lee, são 2, né, que utilizam variantes, né? Eu gosto também, porque aqui evita, né, essa fácil equívoco, né, entre transporte e processamento, porque um é um círculo pequeno, o outro maior. Eu gosto de representar, como Muther e Lee representam, o deslocamento, né, do material, o transporte,
com essa seta direita, e este D é o D de delay, né, de atraso, de espera, portanto, para representar indistintamente espera no lote e espera no processo, né? Então, essas são variantes para representação. Então, falamos há pouco, né, dos eventos processo. Vamos falar de eventos operação, ou operações, né? O que pode acontecer com operação? Então, nós podemos ter, e é sobre o agente, né? Sobre o agente. Nós falamos que processo é eventos que ocorrem sobre o ente que flui. Aqui, operação é algo que esteja acontecendo com ou a atuação do agente, dos agentes de produção. Então, é o operador e ou máquina. Então, o operador e ou máquina pode estar dedicado a uma atividade de preparação, ou seja, preparação dos agentes e objetos de produção, antes e ou depois da execução da operação principal. O que é a operação principal? Composta de essencial e auxiliar. É o próprio processamento em si, é a própria inspeção, é o próprio transporte ou a própria espera, né? Então, isso é a operação principal. E aí, nós temos dois componentes. É a execução do processamento em si, é a própria observação da qualidade do produto, no caso da inspeção, é a mudança de posição do produto e assim sucessivamente. E a auxiliar é aquela que eu preciso realizar como atividade de suporte antes ou depois. Por exemplo, imaginar que eu tivesse que fazer uma montagem, esta é, vamos dizer assim, a operação principal é montar. Só que para montar, para que eu faça essencialmente montagem, que é isto, eu preciso apanhar, né? Eu preciso apanhar componente A, preciso apanhar componente B, isso é a operação auxiliar. E aí, efetivamente, essencialmente, realizar a montagem. Então, é isso, né? Auxiliar, apanhar, e montar é essencial. É isso que aqui Xingu quer dizer. E como não está acontecendo nenhuma preparação ou nenhuma operação, né, essencial auxiliar, Xingu chama esse evento, quando não é preparação, não é operação essencial auxiliar, ele chama de folga do agente de produção, né? Folga do operador, folga da máquina. É um intervalo de tempo no qual o operador ou a máquina não executa qualquer operação de preparação ou operação principal, conforme já falei. Aqui, na sala aula, eu mostrei há pouco, né, a simbologia para representar o que está acontecendo com o ente que flui, com o material, no caso de uma operação industrial. Aqui, como alvo, foco da observação é sobre o agente de produção, por exemplo, o operador, nós usamos, e Xingu também usa e reconhece, a simbologia dos therbligs. Os therbligs são os elementos, né, que representam o trabalho propostos pelos Gilbreth. A propósito, para quem não sabe, therbligs foi invenção deles, né? Aliás, deles porque é um casal, né? O Frank e Ernestine. Então, eles se dedicaram ao estudo, né, do trabalho, tempos e movimentos, uma grande contribuição, e therbligs é a expressão que eles usaram para denominar esses 18 básicos elementos, né, do trabalho. E é o nome deles, Gilbreth, de trás para frente. Só para poder ficar pronunciável, ele só inverteu T e H, porque, na verdade, no nome está aqui embaixo, né? O H é a última letra. Eles só inverteram aqui para poder vocalizar, poder pronunciar, né? Então, ficou therbligs, é o nome deles invertido. E aí eu estou percebendo claramente 18 elementos, são elementos do trabalho, né? Essencialmente da operação humana, né? Buscar, encontrar, selecionar, agarrar, segurar, mover, alcançar, posicionar, montar, usar, desmontar, inspecionar, preposicionar, soltar, espera, demora, inevitável, planejamento, descanso. Então, obviamente, fica óbvio aqui que o foco aqui é a observação do agente de produção, né? Diferente do que da representação ali dos processos. Vou voltar aqui só para pontuar, diferentemente está aqui, né? A gente essa representação olhando para o que está acontecendo com o ente que flui, né? O que está acontecendo com o material. Aqui é o que está acontecendo com o recurso de produção, com o agente de produção, né? Ok? E aí, só um detalhamento, né? Quando eu falei de folgas, né? A folga na operação, a folga pode ser relacionada ao pessoal e não relacionada ao pessoal.
Então, são essas... Né, não relacionado ao pessoal, não sei se eu verbalizei corretamente, não relacionado ao pessoal e ligado ao pessoal. Aqui tem um não, ó, folgas não ligadas. Depois eu vou corrigir. Ó. Folgas não relacionadas ao pessoal e folgas relacionadas ao pessoal. O que são as relacionadas? A folga por fadiga, né? E a folga físico-higiênica. A folga por fadiga é uma recuperação de esforço contínuo, né? De, por exemplo, uma atividade pode gerar LER, DOT, esse tipo de pequena parada para evitar ou recuperar-se da fadiga. E a folga física e higiênica pode ser retratada como, por exemplo, a ida ao toalete, né? Enfim, a ida ao bebedouro tomar água, isso é uma folga físico-higiênica. Depois eu vou corrigir isso, que esse não aqui está adicionado, está equivocadamente colocado aqui. Folga não relacionada ao pessoal e folga ligada ao pessoal, relacionada ao pessoal. Então, se nós usarmos aquelas representações, a representação da função processo, seria algo assim. Então, nós representaríamos assim, né? Dentro dessa representação, aparece aqui, estou fazendo referência aqui. Este é o fluxo aqui. O que está acontecendo em termos de eventos sobre o ente que flui. Então, pensem no material fluindo, atravessando o sistema de produção. Então, essa seria a representação. Então, a matéria-prima está estocada no almoxarifado. Aqui, representado como... Né, o que evento é esse? Estocado como matéria-prima. Aí, um lote de matéria-prima é retirado do almoxarifado e transportado a uma estação de trabalho. Segundo a representação proposta pelo Xingu, né, transporte. É aquela seta que Mather e Lee, Quarkman Lee, utilizam, eu também prefiro. Aí, transportou até a máquina. Aí, o lote de matéria-prima agora, que é a conclusão do processamento do lote anterior, a condição da máquina para iniciar o processamento. A máquina está em setup. Ele está esperando, espera do processo. Está esperando o processo da máquina. Aí, a máquina é o processo lote de matéria-prima, que é processamento. Enquanto a máquina processa o lote, o qual espera por parte das peças que não foram ainda processadas antes da máquina, e espera por parte daquelas que não atravessaram, conforme eu tentei ilustrar aqui, fazendo aquela analogia assim. Então, aqui espera o lote. E o lote, ou uma amostra desse lote, submetida à inspeção ao próximo processamento. Aqui é inspeção. Aí, de novo, transporta. Após a inspeção, o lote é transportado para a estocagem como produto acabado. Aqui, o lote é estocado como produto acabado. Então, essa é uma representação, né, do fluxo dos eventos, ou dos eventos, sob a ótica do processo, dos eventos que ocorrem sobre o ente que flui. Aqui, nesse caso, sobre o material. Né? Então, é essa a representação. Aqui eu não estou usando, não usei a simbologia, mas aqui, vocês percebam, aqui foi processo, foi neste sentido, né, olhando para o que está acontecendo com o ente que está fluindo, atravessando cada etapa, e aqui é o que está acontecendo em cada posição dessa. O que está acontecendo aqui? Né? Então, o operador T1 desloca-se da sua área de trabalho, então mostrando de forma na tela. O operador se deslocando. E retira um lote de matéria-prima A, aí retornando, deslocando de novo, até a máquina M1. Aí ele prepara a máquina, fazendo preparação. Prepara a máquina de processamento. Ele apanha uma das peças armazenadas no container, próxima máquina. Fixa a peça, a operação auxiliar. Aciona a partir da máquina, auxiliar, aí a máquina começa a operar, ele espera a folga, né, aguarda o final do processamento, ele retira a operação auxiliar, armazena a peça processada, interrompe a produção, vai ao lavatório, folga higiênica, né? Retorna à produção, desloca-se, transporta, enfim, isso aqui é hipotético, né? Só para ilustrar o que é esta representação, o que é olhar para o sistema de produção, focando no agente de produção. Ele focou aqui no operador dele. E aí acompanha ele ao longo do curso do tempo e do espaço. Esta é a lógica de observação do sistema de produção sob o ponto de vista da operação. Ok? Por favor, Paulo San, sempre como meu ponto de apoio aí, vai perguntando aí, vai verificando se o pessoal pelo chat, porque eu não acompanho, se está ficando claro, se está tranquilo de entender, se não está confuso, porque eu volto, não tem problema nenhum. Porque a ideia é essa, né? É esclarecer, porque há bastante confusão aí. Sim, Renato. Aí dá uma ferida aí.
Então, é isso, gente. É isso que, né, nós queremos sumar isso. Processo, né, o conjunto de eventos que acontecem com o ente que flui, e operação é o que acontece com o agente de produção que atua sobre o ente que flui, deveria atuar sobre o ente que flui, ok? E aí, se a gente olhar para uma representação que a gente está bem familiarizado, né, que é o mapa do fluxo de valor, essa representação muito corrente, né, a gente usa muito frequentemente, o Xingu não usava, ou na época também não usava, essa representação, essa ferramenta é mais recente. Mas se nós olharmos para essa representação, nós costumamos a utilizar, as funções processo, função operação, olhar para um sistema de produção sob o ponto de vista do processo, sob o ponto de vista da operação, seria algo assim. Esse aqui seria olhar sob o ponto de vista do processo. Então, olhar para o que está acontecendo com o material. Né? O material do ácido está atravessando e vai ser convertido, né, em uma peça, um produto acabado, uma peça com suporte lateral esquerdo da pedaleira. Então, o que está acontecendo? Está estocado sob forma de bobina de aço. Aí, passa pela fundição, supostamente, né? Ali ele recebe uma transformação. Transporte, espera, sob forma de estoque, agrega valor dentro da usina, aí vai. Né? Então, seria esta leitura, olhar para o que está acontecendo com o ente que flui. Esse seria, do ponto de vista do Xingu, a análise do ponto de vista da função processo. O que seria a análise do ponto de vista da função operação? Seria olhar focadamente o que está acontecendo com o agente de produção, ou com os agentes de produção. Olhar porque quer dizer com esse operador na usinagem, com esta máquina na usinagem. Olhar aí isoladamente, agora, perfeito, já analisei aqui. Agora vou olhar para a montagem. Agora, olhar para a montagem, o que está acontecendo com esses 3 operadores aqui, em cada um desses 3 operadores na montagem. Entende? Então, assim, processo é isso, olhar para o ente que flui. Operação, a lógica da operação é olhar para o que está acontecendo pontualmente aqui. Ó. E vocês vão ver aqui, esse cruzamento aqui aparece aqui também. A representação ali que aparece aqui, ó, isso aqui, que é o clássico desenho, né, do mecanismo da função produção, é isso aqui, ó. É esse cruzamento que está acontecendo exatamente aqui, ó. Estão entendendo? O fluxo, né, do ente, o evento que está acontecendo aqui com o ente que flui e o que está acontecendo em relação à atuação da gente que está atuando sobre esse ente. Então, aquele cruzamento ali, né, os fluxos, processo e operação, é exatamente isso aqui. Então, se eu olhar para a operação fundição, operação usinagem, operação montagem, operação expedição, eu vou montando o mecanismo de função-produção. É o arranjo, essa rede, né, de processos e operações. É isso aí. Ok? Tomara que esteja fazendo sentido aqui nesse rebatimento que eu estou fazendo, usando o mapa do fluxo, porque ele está muito mais familiarizado, né, com essa ferramenta aqui do que aquele retrato aqui, rede, né, a malha de fluxos ortogonais aí do mecanismo de função-produção. Mas é aqui, é a mesma coisa. Okay? Então, é importante perceber, né, reconhecer que é através da função processo, que é o ente em fluxo, que os objetivos da produção são alcançados, ou seja, as operações, né, que é o agente da transformação, operador, máquina, desempenham um papel suplementar. Então, obviamente, né, suplementar, mas é importante, porque devem atuar sobre o ente em fluxo, ou ente que flui, no sentido de agregar valor. Mas o mais importante é o que está acontecendo com esse ente em fluxo, né? É o ponto de vista da função processo. Então, a função processo não aparece muito claramente. A gente enxerga, porque a função processo está associada ao ente que está fluindo. Então, é mais difícil de observar, frequentemente. Acho que o que está acontecendo localmente, quase que estaticamente, né, numa máquina, um operador numa estação de trabalho, é mais fácil de observar. Então, por isso, a preponderância da facilidade, né, de dirigir o olhar para a operação ao invés de processo. Né? Mas as melhorias sempre devem ser dirigidas antes ao ente que em fluxo, ao ente que flui, né? Ou seja, a função processo. E aí, depois de todas as oportunidades serem
capturadas, enfim, esgotadas, sob o ponto de vista, né, do que está acontecendo com o ente que flui, aí sim olhar para a otimização dos eventos, da atuação dos agentes de produção. É isso. Aqui eu vou relacionar rapidamente, se está bem colocado, né, se está bem entendido, aí eu posso ter a tranquilidade de relacionar com a nossa abordagem. Né? Nós na Linguei, por extensão da minha interpretação, né, a gestão de fluxo, gestão de operações, como subordinar gestão de processos, né, recursos, agentes de produção, subordinar isso a gestão dos fluxos a partir dos 3R, né? Ritmo, rota inequívoca, rotina e movimentação, essa é a nossa leitura. Nós temos muita identidade, né, com o mecanismo da função produção. As terminologias é que, né, podem confundir, mas é isso. Uma vez que entende a definição, então, conforme eu comentei, né, uma operação industrial de serviço é um conjunto de processos que são usados, nossa definição, aposto aqui, Gnato 2016 e outros matérias que eu tenho escrito a respeito disso. Então, nesta definição aqui, é o conjunto de processos, que são os agentes de produção reunidos, né, que estão ali aguardando a serviço da passagem do ente, né, do material da informação do cliente, está passando, né, está fluindo, e esses recursos vão atuar sobre o ente que flui, de forma a transformar, né, em produto ou serviço final para o cliente final. Né? Então, na nossa definição, nós chamamos de processo a etapa no qual, no curso do tempo e do espaço, um conjunto de eventos está acontecendo no intuito de transformar o ente que flui, né? Agregando valor. Nem sempre isso acontece, mas o intuito é esse. E o que é fluxo? Aqui apareceu um sinal para mim assim, internet instável, mas você está me acompanhando? Pablo Santos. Apareceu aqui internet instável. Está tudo certo? Sim, Gnato, perfeitamente. Perfeito, obrigado. E o fluxo na nossa abordagem aqui, é a trajetória do ente que flui pelas etapas, né, que são a reunião dos agentes, né, que vão transformar. Então, é isso. E aí está nessa esteira, eu falei de mecanismo de função produção, que é o que nos interessa aqui, mas estou tentando relacionar, né, com a nossa abordagem. Nossa abordagem fala de gestão de fluxo a partir dos 3S, conforme eu já coloquei, né? Eu não vou detalhar aqui, só apenas pontuei, isso fica no material aí, quem sabe uma consulta, mas é isso. Nós entendemos que é subordinar qualquer esforço de gestão e melhoria, né, dos agentes de produção ao que é mandante, que é otimizar o que está acontecendo no ente que flui, né, em sua trajetória da condição de matéria-prima a produto acabado. Então, é isso. Né? Olha que interessante, isso aqui já apareceu numa outra live minha, né, onde as perdas se manifestam. Aqui, olhando para a nossa abordagem, né, fluxo e processo, as 7 perdas propostas pelo Daiichi Ono, olha, 6 das 7 se manifestam sobre o ente que flui. E aqui, no nosso caso, a gente chama de o ente que flui, né, é a lógica do fluxo, é o que Xingo chama de, né, a lógica do processo. Cuidado, né, com as terminologias. Nós usamos o processo para definir a reunião dos agentes de produção. Mas vejam só, o que importa é que entender que o Xingo faz a mesma leitura, né? Ele diz que é mais importante, usa terminologia, usa expressões diferentes, mas ele reconhece, é mais importante a atenção sobre o que está acontecendo com o ente que está fluindo, né, de matéria-prima para produto acabado. E aparece claramente aqui essa preponderância. Né? A gente olha para as 7 perdas, a gente vai ver que 6 delas se manifestam sobre o ente que flui. É bem interessante isso. Né? Aqui parece um paper que está em inglês, porque esse paper está no prelo, né, e foi submetido a uma revista internacional, então está ainda sob análise, enfim. Mas olha que interessante, né? Eu comparei a nossa abordagem, que a gente chama de processos subordinados aos fluxos, né? Gestão de operações como essencialmente gestão de fluxo, essa é a nossa abordagem. Então, o nosso arranjo conceitual é do Operations Manual, gestão de operações como processos subordinados aos fluxos. Né? Então, os agentes de produção subordinados aos fluxos, aos entes que fluem.
Essa é a nossa rede conceitual. Xingu fala de mecanismo da função-produção, que é uma rede ortogonal de processos de operações. Os componentes, na nossa abordagem, é gestão dos fluxos a partir dos TZEPs e a gestão dos processos, que é os mecanismos para gestão da rotina, proteção, né, dos agentes de produção, estabilização dos agentes de produção. E Xingu chama isso de, né, a função operação, que é a transformação ou a atuação dos agentes de produção. Então, tem muita identidade, e isso eu detalho, discorro nesse artigo que eu pretendo ver publicado dentro em breve. Né? Então, só para fechar, e já são 20h30, eu queria realmente encerrar com menos de 1 hora, né, de apresentação, para poder conversar um pouquinho. Então, para fechar, é isso. Né? O que é o mecanismo da função-produção, conforme proposto por Xingu? É uma rede ortogonal de processos e operações. Ou seja, processos, sob a definição ótica do Xingu, é o que está acontecendo de eventos no ente que flui. No caso de uma operação inicial, o que está acontecendo com o material? Né? Ou ele está estocado, ou ele está sendo transportado, ou ele está sendo processado, ou ele está esperando o processo, o agente se disponibilizar, ele está esperando o lote, né, para seguir o lote. Né? Ou pode estar sendo estocado sob forma de matéria-prima. Né? Também Xingu detalha, né, pode estar sendo inspecionado. Né? Então, é isso. Né? Processos são os eventos que acontecem sobre o ente que flui. E as operações, os eventos sobre os agentes de produção. Ou seja, ele olha para o que está acontecendo e que atuação está tendo cada um dos operadores, olhando focadamente para cada um por vez. É isso a ótica de operação. E aí, claro, fechando, importante aqui, né, das melhorias, de acordo com a proposta, né, do mecanismo da função-produção do Xingu, sempre dirigir preponderantemente a atenção para o que está acontecendo com o ente que flui, né? Ou seja, a lógica da função-processo. Sempre ponderância, sempre prioridade em relação ao que está acontecendo com os agentes de produção. E com isso eu encerro a apresentação e, quem sabe, tenha despertado interesse aí nos amigos, amigas, e a gente conversar um pouquinho a respeito. Eu paro aqui com o compartilhamento de tela. Não sei se eu consigo parar aqui com o compartilhamento de tela. Stop share. Ok. Pablo-san, me ajude aí na mobilização aí dos nossos colegas aí. Muito bom, Gnato-san. No chat tivemos algumas poucas manifestações. Pessoal, pode mandar algumas perguntas agora para o final, caso vocês tenham, né, algumas dúvidas para a gente estar conversando. Gnato-san, temos uma aqui de Carlos Lima. Por que o mapeamento de Xingu é pouco usado e vejo muito mais o MFV, né, sendo utilizado nos processos ou na análise dos processos? Lima-san, eu vou fazer alguns comentários. Eu não posso oferecer assim uma resposta perentória, né? Porque tenho minha desconfiança. Eu tenho minha desconfiança, que é o seguinte: eu acredito que, primeiro, é que essa abordagem, né, do mecanismo da função-produção, rede ortogonal, né, de processos, operações, é algo que não chegou bem para nós. Eu costumo dizer que, assim, Xingu é brilhante. Foi brilhante, né? Deixou um legado extraordinário, brilhante, na abordagem teórico-conceitual dele. Mas tem um detalhe importante. Ele escrevia, botava no papel de forma muito mal arranjada. Ele não é obrigado, ele é um grande engenheiro, quase um cientista, mas não é obrigado a ser bom, né, na colocação das ideias no papel. Então, ele era um pouco confuso, por vezes, um pouco repetitivo, em outras vezes, mas sem problema nenhum. Isso não está aí a grande questão. A questão é a contribuição teórico-conceitual que ele deixou. Mas aí ele teve as obras dele mal editadas. Isso eu digo com muita tranquilidade, porque eu tenho obras dele em japonês e tem as obras deles
dele traduzidas do japonês para o inglês. Então, a edição é muito ruim, muito confusa. E aí tem essa dificuldade. Então, quando você vai ler uma obra de Shingo, é uma obra pesada. É uma obra que, às vezes, se confunde, porque ela parece que se repete, se repete mesmo. Mas quem já disse? Pô, faltou um trabalho do editor, entendeu? Shingo, aqui, vamos fazer o seguinte, faz referência, mas não precisa repetir tudo, que pode ficar meio confuso, pode ficar, né, carregado. É o que acontece. Sinceramente, eu leio com muito respeito, mas muita tranquilidade, aponto isso como uma possível, vamos dizer assim, origem, né, da dificuldade de colocar na posição merecida nas contribuições do Shingo. Então, essa é a primeira questão. A outra questão, que eu desconfio tem peso, é que o Shingo é um engenheiro industrial que ancora muitos dos conceitos, muitas das propostas, interpretações dele na escola clássica da engenharia industrial de Taylor Gilbreth, dos Gilbreth. Então, estudo de tempos, movimentos, e isso tem mais modernamente, o pessoal torce um pouquinho o nariz. Esse negócio aí, né, de Taylorismo. Então, há uma essa é uma desconfiança que eu tenho, certo desconforto, né, com essa abordagem quase taylorista, que é a base, né, da abordagem do Shingo. Então, eu acho que essas duas questões são assim bem relevantes, né, para ele não estar com a relevância, né, que a gente dá para outras abordagens, outras formas de representar. A outra questão que talvez tenha efeito a abordagem dele é mais profunda, é mais completa, mais detalhada. Quando ele fala de mapear da função processo, mapear função operação, o nível de detalhamento é um nível muito mais profundo, mais do que o mapa do fluxo de valor oferece. Não tenha dúvida. O mapa do fluxo de valor é um overview superficial comparado com a abordagem, a leitura que se faz, né, da função processo, da função operação. Não tem comparação. É muito mais detalhado. E talvez por isso, né, pessoal, muito frequentemente se sinta desconfortável, né, de usar todo esse peso, né, desse ferramental. Limitação. Como eu te disse, não tenho para te oferecer uma resposta definitiva, mas eu acho que esses 3 elementos aqui que eu trouxe aqui têm algum efeito, sinceramente. Limitação, o que você me diz aí? Faz sentido? Muito bom. Guinato-san, temos uma outra aqui do Diego Plácido-san. Mestre Guinato, por que é tão comum o Kaizen direcionado para o processo em detrimento do fluxo? Seria uma questão cultural do Ocidente ou é realmente uma falta de conhecimento da função produção? Boa pergunta. Excelente, Plácido-san. Excelente questão, excelente questão. Assim como o Lima-san também ofereceu a contribuição dele aí, me permitindo elaborar essas considerações. Mas, Plácido-san, eu quero crer, sinceramente, que é menos cultural, muito menos cultural. Isso é uma questão... nesta questão da interpretação, né, do que é um sistema produtivo, como é que você deve interpretar, como é que você deve representar o que interpretou, sinceramente, eu tenho visto essa dificuldade em tudo quanto é canto. E aí, desculpa a linguagem simbólica, tudo quanto é canto quer dizer assim, e não só no Brasil. Vocês sabem, como consultor, eu tenho chance de viajar o mundo inteiro, exagero, mas para diversos países. Então, eu tenho visto isso aqui no Brasil, na América Latina, direto, na Europa, nos Estados Unidos. Então, onde quer que eu vá, eu vejo a mesma dificuldade, a mesma falha de interpretação. Então, eu quero crer que, de fato, a falta de uma interpretação mais robusta à luz do mecanismo da função-produção. Por isso que essas reflexões
reconhecendo, né, a importância do mecanismo de função-produção, isso me levou a reflexões que me conduziram a representar, né, sistema, operations managers, uma operação dessa maneira, né? É a gestão dos agentes, é a gestão dos processos e gestão de fluxo. Né? E como é que você... Mais importante é a gestão de fluxo. E aí, como é que a gestão de fluxo parece meio etéreo, meio complexo? Não é. Nas rédeas do ritmo, rotina equívoca, rotina de movimentação. É assim que se faz a gestão de fluxo. Foi por isso, né? Isso é que me motivou a fazer essa proposição, essa proposta. Por que o entendimento é limitado, é precário? Eu quero crer que seja mais por aí, Plácido Santos. Tomara que tenha feito sentido aí para você. E para os demais colegas também, claro. Muito bom. Mais algumas. Ginato, a Thaís aqui comenta se a gente sabe comentar qual a diferença entre o mapeamento de processos na visão de gerenciamento do processo de negócio, né, versus o MFV do Lean. Excelente. BPM, né? Excelente, Thaís, excelente. Eu tive a chance de, ainda acho que em 2019, eu sou o keynote speaker do evento anual, se não estou equivocado, da Associação BPM Brasil Seccional São Paulo. O pessoal me convidou para falar sobre o Lean dentro do contexto, era só o pessoal especialista em BPM. Eu fui falar sobre o BPM, o Lean, desculpa, BPM não, falar sobre Lean, a nossa abordagem, a abordagem essa que eu comentei agora para vocês, né, que tem tudo a ver com o mecanismo de função, produção de Xingu, mas que essencialmente isso que eu comentei agora há pouco, né? Gestão de operações, como gestão de processos subordinários e gestão de fluxo. Então, eu fui falar sobre isso. E aí, te asseguro que a grande questão é que no BPM, é fantástico, o BPM é extraordinário, mas é uma visão de ótimo local. Com uma grande distinção, não aparece linha de tempo. Você não consegue fazer a interpretação de eventos ao longo do tempo. Não tem, o BPM não tem esta capacidade, essa dimensão não aparece na abordagem do BPM. Então, esta é a grande sacada, a grande contribuição que a gente traz, né, a abordagem de gestão de fluxo para dentro, né, da otimização do negócio, otimização de processos. Porque BPM é ótimo local, step by step, mas sem integrar. Não é uma visão integradora e não trabalha com a visão integradora vinculada à linha de tempo. Essa é a questão-chave. Muito bom. Obrigado aí pela contribuição da Thaís também. Ginato, muito bom. Como o MFP considera, né, ou trata os impactos do AE na análise da função produção e na função processos? Deixa eu ver. Onde é que está? Está registrado aqui? Sim, está no chat. É a pergunta de Diego Sá. É que eu gosto... está aqui, ó. Diego Sá, né? Como... Eu estou olhando aqui, qualquer erro de interpretação me ancora aqui. Como o mapeamento de fluxo de valor trata os impactos do OE na análise da função operação e na função processo. Olha, sinceramente, como eu digo, assim, o mais importante é a gestão de fluxo. OE, né, rendimento de recurso, neste caso, o OE serve para medir eficiência. Eficiência é uma medida de rendimento. Eficiência de recurso, sobretudo ativo, né, máquina, equipamento. Então, é uma medida de rendimento que a gente usa classicamente, né? Eficiência de ativo. Então, só faz sentido mergulhar, focar em otimizar ativo, se este ativo ele está impedindo o fluxo. Se ele é gargalo, ou se ele está instável, é muito baixo, instabilidade altíssima, a ponto de impedir fluxo contínuo. Né? Isso é mais importante. Mais importante é o que acontece com o fluxo, que é o corrente que flui. Isso é o mais importante. Eu não vou negligenciar a utilização de recurso, porque
utilizar mais recurso no ativo impacta em custo de transformação, é óbvio. Mas antes de me dedicar a olhar para o rendimento de ativo, rendimento de qualquer recurso, qualquer agente de produção. Ativo a gente mede via eficiência e agente de produção mão de obra, a operação, a gente mede só forma de produtividade, não é isso? É isso aí. Então, essa noção de olhar para o local, olhar para a OE, na eficiência ou produtividade, é o ótimo local, é a lógica do ótimo local. Então, eu preciso baixar a cabeça e olhar localmente. E a análise de fluxo me indica, é aqui que eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar aqui agora, eu tenho pedido otimizar o fluxo. O fluxo está tendo aqui, está atrasando aqui, está atrasando aqui. E aí, que isso tem? Tem, por exemplo, lead time de manufatura, lead time determinante de pedido, tem em agilidade de entrega. Agilidade de entrega é os fatores competitivos. Então, esse é preponderante. Por que o fluxo tem preponderância sobre qualquer outra dimensão? Porque no fluxo, no fluxo, no fluxo, o cliente está interessado, ele está esperando que ele flua rapidamente, de forma a receber rapidamente. Ele está esperando que ele flua. E quando receba satisfaça os requisitos de uso, especificações, ele está esperando que, quando flua, obviamente, com preço competitivo, e aí essa questão é uma contribuição, preço competitivo é uma questão, uma contribuição de rendimento, né? Rendimento, OEE e produtividade da mão de obra. Então, assim, é isso que eu posso comentar, né, a respeito da questão do OEE, dentro desse contexto aí do mecanismo da função produção. Então, jamais baixar e olhar para o local sem antes definir aqui. Então, por que você olha aqui para esta usinagem de acabamento? Não olhou para a usinagem de por que não a etapa anterior? Por que essa? O é mais baixo, ok, mas o é mais baixo, está impedindo o fluxo? Essa é a questão chave. Fluxo é mandante, não tem conversa. Ok? Muito bom. Tomara que tenha feito sentido aí. Legal. E tem a última de Diego San, logo abaixo, Guinato. Né? Sim. Mestre Guinato, o ganho financeiro do Kaizen do fluxo é menos visível do que para o Kaizen de processo. Esse talvez seja o motivo da priorização do Kaizen de processo. Qual a sua opinião sobre a mensuração do ganho nesses dois tipos de Kaizen? Excelente questão, Plácido Sané. Excelente questão. Excelente questão. E assim, quando a gente fala, né, para nós, né, os agentes de transformação, de melhoria, né, os especialistas em gestão de operações, enfim, pessoal, uma grande parte da audiência, né, está imbuído, né, desse desafio, né, melhorar, atuar sobre o sistema de produção. E aí, Kaizen focado, né, Kaizen de processo, né? E aí, claro, tem todo um apelo para justificar, né, todo o esforço e os recursos, né, o custo disso tudo, botando na ponta do lápis o retorno. Então, e aí, claro que é fácil quando você transforma financeiro um ganho de eficiência. É claro que é fácil de você jogar no financeiro, transformar no financeiro, se você ganha produtividade de mão de obra, sem dúvida alguma. Então, os indicadores operacionais locais, como eficiência e produtividade, são mais facilmente transformáveis em quantificáveis financeiramente. Mas a questão chave, gente, você quer justificar o esforço de melhoria em cima de algo que não impacte tão diretamente, você não consegue fazer relação direta de impacto na melhoria do atendimento ao cliente. Eu tenho que fazer o esforço, eu preciso fazer o esforço de melhoria. Para melhorar qual fator competitivo? Os fatores competitivos clássicos, né? Agilidade de entregar rápido, flexibilidade, ser flexível, né? nas alterações internamente para responder rápida e flexivelmente às flutuações de demanda e de volume de micros. Então,
agilidade, flexibilidade, preço competitivo, claro, e atendimento dos requisitos de qualidade. Esses são 4 fatores clássicos quando pedir, tem mais. Mas esses são 4 fatores. Então, é isso que tem que olhar. Se os fatores competitivos, e o cliente percebe, o mercado percebe, é isso que eu quero. É isso que sustenta o negócio. É isso que vai permitir o negócio crescer, é isso que vai permitir. Não, isso vai permitir o negócio mais competitivo, ganhar preferência. Isso vai permitir, preferência, obter operatividade. E é isso que vai pavimentar a via para crescimento e sobrevivência. Então, é fator competitivo. São os fatores competitivos. Fator competitivo está vinculado ao que você faz no fluxo, no ente que está fluindo em direção ao cliente. Esses é que tem que ser alvo, né, das atenções dos executivos. Né? Quando um executivo ou executivos estão avaliando, né, se estão tendo apenas esforços, e não conta quantos reais, quantas centenas ou milhares de reais se economizou com os kaizens pontuais. Porque se somar 10 milhões de savings, né, no ano para os kaizens, o processo tal, na máquina tal, na prensa tal, na produtividade, na linha tal. E o atendimento não melhorou nada, não reduziu unidade, não flexibilizou, não melhorou o nível de atendimento em qualidade e competitividade em preço. Tem uma distorção na visão executiva. Então, esse é um dos grandes problemas, um dos grandes problemas. Então, a questão chave é melhorar o processo do negócio para o processo e somar ganhos que não tem efeito direto, né, com competitividade. Não posso, isso é um erro clássico de interpretação na gestão do negócio. Né? E a gente fica desesperado aqui tentando justificar, né, o time de melhoria, os esforços de Kaizen, porque o cara que quer botar na ponta do lado, você quer falar de linguagem financeira. Mas enquanto nós não tivermos essa noção, né, de que o mais importante é promover mudança no sentido de fator competitivo que vai garantir mais competitividade, lucratividade, e aí, daí para fora, conforme eu falei, nós vamos estar presos nessa armadilha. É isso aí. Desculpem se eu me alonguei nas considerações. Não, muito bom, Guinato-san. É isso. E aí, em resumo, né, o Plácido comentou durante a sua colocação que é isso, né? Muitas das vezes a gente olha para o ótimo local, ou via de regra a gente olha para o ótimo local e acaba não usando, ou não olhando para o ótimo global, né? É isso aí. Via de regra é isso. E aí, não vamos esquecer da máxima, né, que as fontes dos ótimos locais não representam o ótimo global. Ou seja, perfeito, o ótimo global não é resultado da soma dos ótimos locais. Não é. É isso aí. Não tem que olhar. E o que é o ótimo global? É olhar para fluxo. É que vai determinar a melhoria de performance do negócio, de atendimento. É isso que mexe com o destino do negócio. Melhorar o nível de desempenho olhando para fora, para o mercado, para o cliente. Exatamente. E uma colocação, Guinato, para contribuir, muitas das vezes a gente vê o pessoal focando, né, no cost avoidance, ou no custo economizado somente local, e muitas das vezes isso não se transformou em venda ou em negócio, né? Não em custo economizado, né? Isso aí é fake. É fake. Realmente, é uma distorção brutal aí no olhar que se deita sobre o negócio. Perfeito. Muito bom, Guinato-san. Creio que seja ótimos esclarecimentos. O pessoal gostou bastante. Bom, fico feliz, muito feliz. Muito bom. Excelente. E já estamos aí chegando, né, nas 9 horas aí. Às 9 horas. Horário que a gente costuma encerrar a live. Tomara que tenha sentido. E aí eu faço um convite aí, por favor, gente. Todos que estão aqui conosco aí, seguramente, né, os militantes aí interessados, né, em gestão de operações, em Lean, enfim, tem que ler os clássicos, gente. Tem que ler Shigeru Shingo, Taiichi Ohno, Yasuhiro Monden, monstro, Yasuhiro Monden. Então, esses caras têm que ler, reler, tem que estar na cabeceira. Leitura de cabeceira. E aí,
vocês vão ver assim que, obviamente, enriquece violentamente o nosso olhar, né, sobre o que são sistemas produtivos, o que é tudo isso que a gente tem interesse, né, em discutir. Muito bom, Gnato. Só para colocar, o pessoal que esteve com a gente na audiência, né, o pessoal fiel que a gente tem nos acompanhado, nas nossas perguntas aqui sobre a audiência, 50% já havia lido algum conteúdo do Xingo. 30%, muito bom mesmo, né? Isso, de certa forma, é surpreendente, pessoal. É isso aí, parabéns mesmo. E isso inspira os 50% que ainda não tiveram a oportunidade de ler, né? É isso aí. Aí, 30% teve contato com alguns conceitos, né, na universidade ou algo do tipo, e 20% não havia tido contato algum com conceitos do Xingo. Então, isso realmente é muito bom. Que legal, que bom. Espero que tenha reforçado, né, o entendimento e a importância, né, para aqueles que já tinham familiaridade com o tema, enfim, e espero que tenha ficado claro para aqueles que pela primeira vez estão participando, né, da discussão e, né, da apreciação desses conceitos. Muito bom. Legal. Gnato-san, vamos partir para as considerações finais, só para a gente, né, encerrar. Quase que pontualmente às 21 horas. Então, deixo aqui, antes de deixar a palavra final com o Gnato, um convite, pessoal, né, para que continue aí nos acompanhando em nossas lives com os temas. Mais para o final, né, das últimas lives, a gente vai fazer um tema, inclusive vamos lançar no tema de agradecimento dessa live, um resumo, uma espécie de um resumo com as lives mais relevantes desse ano, né, Gnato? A gente vai trazer aí um apanhado delas para a gente fazer um tema de discussão. Será bastante interessante, pessoal. Bacana, bacana. Excelente. Eu acho que excelente. Eu vou fechar 2 minutinhos, né, de manifestação aqui da minha parte, mas vou fechar fazendo referência a isso. Assim, tem sido, nós estamos aproximando do final do ano, né? Imagina que ano que voou esse, né? Impressionante. Tem mais um mês aí, mais 4 semanas pela frente. E nós temos, na prática, mais 3 quintas-feiras, né? 3 lives, né, de quinta-feira, até o final do ano. Depois, continuamos logo na sequência em 2021. Mas eu queria dizer que, desde março, final de março, a gente está, né, nesse processo de live religiosamente toda semana, e participação em outras instâncias, né, congressos online, seminários, simpósios, enfim, a convite, tem sido extraordinário, né? E tem sido uma oportunidade de a gente lidar. Eu não contei, mas por alto, já tive a chance de conduzir e de falar pelo menos umas 40 vezes, né? 40 lives, né? Essas de quinta-feira e outras que aconteceram, né? Como a convite. Então, tem sido extraordinário e a gente se dá conta, olhando para trás, nisso que se realizou nesse ano, o volume brutal de conteúdo de nosso interesse, né? Então, desde cultura e liderança Lean, aspectos mais técnicos, como nivelamento da produção, sistemas puxados, projetos de instalações, flexibilização de mão de obra em células de manufatura. Vixe, Maria, é uma profusão, como eu falei, mais de 40 lives, né? Então, assim, é um volume muito bacana, né, de conteúdo. A maior parte, creio, esteja no nosso canal no YouTube, né, no nosso site. E a gente vai fazer isso. Eu acho que é bem bacana se a gente puder reunir os temas que despertaram maior interesse. E aí, claro, a gente tem consultado, né, a audiência e temos percebido também pelos acessos, as visualizações nos vídeos, né, que estão gravados no nosso canal no YouTube. Então, puxa vida, então é super recorrente interesse, né, por gestão da rotina no Gemba, por exemplo, né? Cultura e liderança Lean, Tozukuri, a arte de desenvolver pessoas, enfim, só para citar alguns, de Doka, autonomação, né? O pilar do sistema teórico de produção, enfim. Então, nós vamos fazer isso, vamos extrair aqueles mais relevantes, né? A partir do julgamento, né? Da audiência e vamos fechar
procurar fechar o ano, né, fazendo considerações, promovendo um debate, um bate-papo a respeito desses temas. Mais ou menos isso, né, Pablo San? Sim, exatamente, Ignato-san. Muito bom. E, pessoal, e lembro também, para finalizar, dos nossos cursos e nosso site, né? Como o Ignato comentou, nosso canal do YouTube também tem muito material, mas nosso site tem, lá vocês podem fazer o download para aqueles que ainda não são, né, inscritos, inscrevam-se e aí vocês terão acesso a todos os materiais de download, materiais, templates que a gente disponibiliza no nosso site. E vão lá também, né, www.leanway.com.br, na barra treinamentos, e vocês terão uma série de treinamentos online que temos já, e aí com descontos especiais para a nossa audiência aqui. Procurem lá. Legal, uma olhada. Excelente. Muito bom. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela tua gentil intermediação, né, entre eu e os colegas. Obrigado pela gestão aí das pickups. E muito obrigado aos colegas, amigos que estão sempre conosco aí, nos prestigiando. Eu fico super feliz, super lisonjeado, a Leanway, por extensão, da mesma forma. Desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso e nos encontramos na próxima quinta-feira. Eu ainda estou pensando, né, em qual tema, ainda não defini, mas amanhã, com certeza, a gente já define qual é o tema da próxima quinta. Aliás, quem estiver aqui conosco ainda e quiser manifestar alguma sugestão, é bem-vindo. Acho que é isso, né, Pablo San? Exatamente, Ignato-san. Muito bom. Uma boa noite a todos. Alguém perguntou aqui, o Diego, você perguntou, ficará gravada a live para assistirmos no futuro? Sempre, todas as lives ficam gravadas, Diego San. Todas as lives no nosso canal no YouTube. Entra lá no nosso site, www.leanway.com.br, lá você tem as instruções para download desse material, do roteiro, né, que a gente utilizou, e o acesso ao canal no YouTube. Gente, muitíssimo obrigado. Lean Indústria 4.0. Vou voltar para descanso. Excelente. Bom descanso a todos. Muito obrigado, gente. Bom descanso, uma boa noite a todos vocês.